Ao longo de nossa vida, surgem muitas situações em que somos colocados diante de alternativa de obedecer ou de não obedecer determinadas colocações. Quando isso surge de uma maneira livre, sem um constrangimento maior que não possa ser superado, nós podemos e devemos avaliar as consequências de optarmos pela obediência e as consequências, os resultados, caso venhamos a optar por não obedecer. Entretanto, isso muitas vezes nos é colocado de uma forma impositiva, sem que haja alternativa de escolha. O que estão querendo é que simplesmente nós venhamos a obedecer cegamente aquilo que está sendo exigido. E isso, para que fique claro, normalmente vem acompanhado de ameaças. Essas ameaças podem constituir um risco para os nossos recursos, para o nosso patrimônio, como também pode oferecer um risco para a integridade das pessoas com as quais nós convivemos, especialmente com os nossos familiares e com outros que tenhamos uma convivência estreita. E essas ameaças podem também procurar nos amedrontar, porque poderá haver algum tipo de prejuízo físico para nós, através de algum tipo de violência. Porém, isso pode chegar a um grau máximo de constrangimento quando recebemos ameaças que podem colocar em risco a nossa própria integridade, a nossa própria vida. É certo que estamos, portanto, diante de dificuldades importantes que precisamos saber como lidar com elas. E podemos somar ainda a essas dificuldades outras que surgem naturalmente da nossa forma de viver, do nosso comportamento, das nossas atitudes e dos nossos valores. Enfim, dificuldades das mais diferentes naturezas. E como é que nós devemos enfrentar as dificuldades? Como é que nós devemos vê-las? Há duas hipóteses básicas para que nós consideremos as dificuldades. Podemos nos revoltar diante da dificuldade, ou podemos aceitá-las, resignar-se diante das dificuldades. E aqui é bom esclarecer que resignar-se, aceitar a dificuldade, as dificuldades, não representa uma posição de passividade. Quando nós estudamos aquilo que pode ajudar a que tenhamos uma vida efetiva, especialmente quando nós enveredamos pelo estudo das questões espirituais, fica muito claro que diante das dificuldades nós devemos fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance, precisamos nos esforçar ao máximo para vencer a dificuldade. Portanto, não é acomodar-se diante da dificuldade. Agora, podemos verificar em qual dessas duas situações nós estaremos melhores preparados para enfrentar a dificuldade. É quando nós nos revoltamos ou quando nós aceitamos e quando nós nos resignamos diante da dificuldade? A revolta produz uma condição interior negativa. As nossas emoções, os nossos sentimentos nos desequilibram quando nós nos revoltamos. Ficamos injuriados diante de aquilo que está nos atingindo, achando que há uma profunda injustiça nos envolvendo e normalmente somos mobilizados a buscar solução, provavelmente pela violência. Provavelmente na busca de uma vingança, de um revide, diante do constrangimento em que esteja nos sendo colocado. Para que possamos analisar esta questão, eu quero trazer aqui uma história, uma lenda envolvendo um samurai. O samurai é um guerreiro japonês muito conhecido. E aqui conta-se que um samurai de grande habilidade no enfrentamento, nas lutas, ninguém conseguia derrotá-lo. E, diante disso, havia um grande respeito em relação a esse samurai. Até que aparece um samurai atrevido que entende que pode desafiá-lo e vencê-lo. E, consequentemente, com isso, querer ocupar o seu lugar de destaque perante a sociedade em que estavam vivendo. E exerce a provocação de várias formas. E o samurai não aceita o desafio, não se dispõe a lutar com aquele que o esteja desafiando. Esse desafiante fica cada vez mais
vamos dizer assim, mobilizado no seu interesse de desequilibrar o samurai, levá-lo para que possa vir a aceitar o seu desafio, até que um dia ele entende que poderá usar um recurso que, no seu entender, seria um recurso máximo para desafiar o samurai. Aproxima-se dele e dá-lhe uma tremenda cusparada. E aí espera a reação do samurai. No primeiro momento, não há nenhuma reação do samurai. Ao que o desafiante diz: mas nem assim você vai aceitar meu desafio? Você está se acovardando. Ao que o samurai diz: não, eu não estou me acovardando e eu vou lutar com você. Mas primeiro eu preciso eliminar qualquer sinal de raiva em meu interior. O que o samurai estava buscando com isso? Buscar o seu equilíbrio. E estando equilibrado, não tendo nenhuma emoção, nenhum sentimento negativo, ele poderia ter acesso ao melhor das suas habilidades, a tudo aquilo que o transformou num samurai imbatível. E a lenda diz que o samurai aceitou o desafio. Não sabemos qual foi o resultado disso, mas de qualquer forma, eu acredito que não há muita dificuldade para que nós venhamos a imaginar o resultado disso. Portanto, a condição em que nós devemos adotar para superar as dificuldades é a da aceitação. A aceitação faz com que nós possamos reunir no nosso interior, da mesma forma como fez o samurai, as nossas melhores condições emocionais, de tal forma que nós podemos ou ter acesso àquilo que vai permitir com que nós possamos superar a dificuldade, ou desenvolver um aprendizado, ou acrescentar novas habilidades em que possa fazer com que isso venha a acontecer. E por tudo aquilo que nós aprendemos, como já tinha registrado, especialmente os ensinamentos de natureza espiritual, há sempre uma indicação que a dificuldade que nós estamos vivenciando um dia será superada, por maior que seja essa dificuldade. É claro que há muitas delas que podem exigir muito tempo e que precisamos nos preparar, e muitas vezes esses constrangimentos, portanto, nos levam boa parte da nossa vida. Entretanto, se nós adotarmos a postura de equilíbrio, se nós adotarmos, portanto, a recomendação de aceitar, de nos resignarmos diante das dificuldades, não tenho a menor dúvida de que nós estaremos preparados para vencer as dificuldades. Assim, fica para nossa consideração como é que nós devemos encarar as nossas dificuldades, sem revolta, com aceitação.